Está carregando aqui, estou olhando. Pronto. Aí. Então, boa tarde a todos. Agradeço, né, por estar participando do penúltimo ciclo de palestras do primeiro webinar do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Alimentos, em comemoração aos 20 anos do PPGAL. Hoje a gente tem a honra de receber o professor Marcelo, o professor Vladimir e também o Gia Pablo, que é egresso aqui do programa, para falar sobre micronização e cocristalização de compostos bioativos. Antes de apresentá-los, eu só vou reforçar que o nosso próximo encontro é no dia 30 de novembro, às 18 horas, será um happy hour virtual de encerramento desse primeiro ciclo, então, de palestras do PPGAL. Tá? Então, contamos com a presença de todos também. Vou iniciar, então, apresentando o professor José Vladimir de Oliveira. O professor formou-se em Engenharia Química, fez mestrado e doutorado em Engenharia Química também, trabalhou de 2011 a 2017 na empresa Transfertec como diretor de PDI, onde auxiliou no desenvolvimento e aplicação de tecnologias alternativas de emprego industrial, trabalhando em larga escala, contribuiu na elaboração de mais de 400 publicações e 18 patentes, bem como na formação de 80 mestres e 45 doutores. Atualmente é docente dos programas de Engenharia de Alimentos e de Engenharia Química da UFSC e do Programa de Ciências Ambientais da UNO Chapecó. Na sequência, a gente vai receber o professor Marcelo Lanza, que possui graduação em Engenharia de Alimentos pela URI e mestrado também na mesma instituição, sob orientação do professor Dr. Cláudio Dariva, é doutor em Engenharia de Alimentos, sob a orientação do professor Dr. Antônio José de Almeida Meirelles, pelo Departamento de Engenharia de Alimentos da Unicamp, foi pós-doutorando da Unicamp, também sob a supervisão do professor Eduardo Augusto Caldas Batista. Atualmente é professor associado nível 1 no IQEA UFSC. O professor Marcelo foi coordenador do curso de graduação de Engenharia de Alimentos da UFSC no período de julho de 2014 a julho de 2018, é membro permanente do PPGAL e atualmente é supervisor do Laboratório de Termodinâmica e Tecnologia Supercrítico, LATESC. Tem experiência na área de Engenharia de Alimentos, com ênfase em processos de separações físicas, termodinâmica e tecnologia supercrítica, atuando principalmente nos seguintes temas: micronização, encapsulação e cocristalização de compostos bioativos, utilizando alta pressão, extração em baixa pressão, extração utilizando líquidos pressurizados, extração sub- e supercrítica, equilíbrio de fases em baixa e alta pressão. E, para finalizar hoje o nosso ciclo de palestras, a gente recebe o nosso egresso, Gia Pablo Silva Aguiar, que é graduado em Engenharia de Alimentos pela Universidade Federal do Mato Grosso, mestre em Engenharia de Alimentos pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com ênfase na área de bioprocessos de alimentos, com dissertação voltada para a produção de biosurfactantes e coprodução de lipase a partir de resíduos agroindustriais. É doutor em Engenharia de Alimentos aqui pela UFSC, na área de concentração de desenvolvimento de processos da indústria de alimentos, com tese na área de micronização de princípios ativos, utilizando tecnologia supercrítica e avaliação biológica in vitro e in vivo. Atualmente é pós-doutorando em Ciências Ambientais pela UNO Chapecó. Então, sejam bem-vindos. Acho que a gente inicia com o professor Vladimir, certo, professor Vladimir? Perfeito, muito obrigado. Agradeço a apresentação, a introdução da professora Jaciane, a nossa colega do Programa de Engenharia de Alimentos da UFSC. Então, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, tá? Para iniciar a nossa apresentação. Basicamente, nós nos organizamos, né, Marcelo, Jean e eu, numa apresentação mais geral, digamos assim, aspectos mais gerais, que eu vou passar para vocês. Agora, já estão visualizando? Já está ok? Sim. Então, o tema já foi dito aí pela Jaciane, né, micronização e cocristalização de compostos bioativos. Eu vou focar alguns aspectos gerais, o Marcelo, então, vai apresentar para vocês algumas das técnicas mais empregadas
nessa linha, né, nesse assunto, e o Jean vai nos brindar com várias aplicações bastante interessantes aí, tá? Quando a gente fala em micronização, pessoal, não há como nós fugirmos aí do debate da questão da nanociência e nanotecnologia, né? E será que é uma área da moda, né, ou ela veio para ficar? Na verdade, a gente percebe que a cada dia se amplia mais esse assunto, se amplia e se aprofunda mais esse assunto da nanotecnologia, né? Que na definição a gente coloca que são partículas, né? Que tem pelo menos uma das dimensões até 100 nanos. Para nós, engenheiros, vamos dizer assim, a gente estende um pouquinho essa ideia, né? E a gente considera que ali, entre 100 e até 1 micron, 1000 nanos, né, a gente está nessa área. Bom, essas partículas, como a gente falou, né, ela pode ter as 3 dimensões, né, a gente pode estar lidando com nanosferas, a gente pode estar lidando com nanofibras, por exemplo, nanotubos, ou até placas, né, da ordem nanométrica. E para que nós tenhamos uma ideia do que isso significa, a gente tem aqui um desenho, uma picture aqui, que compara as dimensões que nós estamos mais habituados, né, desde um bebê aqui até a escala molecular. Então, nós estamos falando aqui, né, a partir de 1000 nanos, né, 1 micron, então, para baixo. O que a gente percebe, né? A gente consegue captar imagens entre 40 micra, né, e até 40.000 nanos. Então, vejo que nós conseguimos enxergar muito longe ainda, né, muito distante do que é realmente uma dimensão nanométrica, né? Então, e os riscos? Existem riscos, né? Nem tudo são flores, nem tudo é maravilhoso, existem riscos associados à nanotecnologia que tem provocado uma série de discussões na literatura especializada. Por exemplo, a questão da inalação de partículas pode ser um risco, né? Partículas pequenas, essa ordem de grandeza, né, podem sim permear pela pele e atingir a corrente sanguínea, podendo até o cérebro causar possíveis danos. E a questão da ingestão também pode ser um problema. Mas nós temos o lado bacana, o lado bom, né? Esse pushman aí, que faz essa área tão interessante. Por exemplo, o desenvolvimento de produtos nessa ordem de grandeza, nessa escala da nanotecnologia, pode realmente associar ganhos significativos, pode trazer ganhos nos planos social e econômicos, né, gente? E não há dúvida de que, como vocês vão ver aqui, há uma série de produtos já no mercado que se valem dessa filosofia, desse conceito da nanotecnologia, né, em áreas muito importantes, tá? A questão das partículas pequenas, né, de estarmos na ordem nanométrica, é que você acaba exacerbando determinadas propriedades, funcionalidades, características dessas substâncias, dessas partículas, tá? Isso em função de uma relação área, né, superficial pelo volume muito grande. E isso proporciona um desempenho mais interessante, pode reduzir custos, eu tenho materiais mais leves e eu posso, como eu falei, né, ao exacerbar essas propriedades, a gente pode ter ganhos interessantes em determinadas áreas. Podemos falar de nanopartículas, de uma substância pura, digamos assim, né, isoladamente, ou podemos ter os nanocompósitos, que nada mais é do que a junção aí dessas nanopartículas, né, de algum composto específico, notadamente com polímeros, nanofibras, formando, então, um nanocompósito. Existem várias aplicações, tá, hoje, a gente não teria tempo para falar sobre todas elas, mas, evidentemente, na área de química e ciência dos materiais, na área de energia, enfim, informática, sem dúvida nenhuma, na construção civil, na agricultura, por exemplo, e na área de alimentos, que é o nosso grande foco, que é o foco do nosso programa. Vocês vão perceber
na etapa do Jean Pablo, que ele vai mostrar algumas aplicações muito importantes para vocês, já com resultados de aplicação em vivo de substâncias chamadas naturais, né, produtos naturais, como curcumina, resveratrol, piperina, naringina e outros aí que a gente tem trabalhado, com foco, em alguns casos, em doenças neurodegenerativas, né, com foco na capacidade antioxidante dessas substâncias nessa escala, mas eu vou deixar isso aí para o Jean aí, que o Jean vai brindar vocês com essas aplicações. Então, hoje já existem produtos, como eu havia falado a vocês, na área têxtil, né, na área de cosméticos, sem dúvida nenhuma, é uma área que a gente percebe isso, né, a gente tem produtos aí já que divulgam, disseminam essa questão das nanopartículas, né, da nanotecnologia. Essas áreas, né, vão desde aqui o nosso foco aqui do nosso programa, que é a alimentação, né, alimentos, área de alimentos, mas passa, sem dúvida nenhuma, fortemente por uma área relacionada à medicina, até porque, né, a área médica, a alimentação, né, é bastante importante, mas é um espaço também para toxicologia e outras atividades aqui, como vocês podem perceber aqui por esse diagrama, tá? Esses projetos, esses produtos, né, vêm cada vez sendo buscados, né, cada vez mais aí no mercado, né, com a aplicação na indústria automotiva, por exemplo, a questão da defesa, né, então, médica, eletrônica e principalmente, aí, como nós falamos, a questão dos cosméticos, têxteis e alimentos. Aqui a gente vai falar alguma coisinha, o Jean vai dar aí uma deixinha para vocês bem legal aqui, nos produtos, nos bionanos, né? O Marcelo vai na sequência agora, então, falar um pouquinho para vocês aí das técnicas, dos equipamentos, dos procedimentos aí para obtenção desses produtos. A minha parte é essa, é bem breve mesmo, é uma deixinha bem pequenininha, porque o mais bacana vem agora com a apresentação do Marcelo, tá? Então, eu já estou passando a bola para o Marcelo. Marcelo, você está por aí? Sim, já estou ligando a minha câmera aqui. Bola com você. Já vou colocar. Por favor. Estão me escutando bem? Sim, muito obrigada, professor Vladimir. Já está compartilhando, Marcelo. Só não estou conseguindo ver sua apresentação ainda. E agora? Agora sim. Perfeito. Então, boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de apresentar um pouquinho, né, das atividades que a gente tem feito basicamente nessa área de micronização e cocristalização, né, de compostos bioativos dentro do LATESC, né, é uma área relativamente nova, digamos assim, para o nosso laboratório, né, nosso grupo de pesquisa aqui também, o professor Vladimir, o Jean, que é nosso egresso, né, e alguns outros alunos aí que estão nos assistindo. Né. Eu vou falar um pouco das técnicas de formação de partículas e também mostrar alguns resultados, que inclusive eram algum do Jean, né, que foi um dos primeiros trabalhos que a gente efetuou, né, dentro do laboratório nessa área. Né. Só para contextualizar a minha apresentação como docente, né, do programa, eu estou desde 2010 aqui na UFSC, né, do professor do EQA e do PPGAL desde então, né. Atualmente eu sou supervisor do LATESC e também pesquisador produtividade nível 2, né, que graças ao trabalho dos alunos aí que têm desenvolvido junto comigo e com o professor Vladimir, alguns trabalhos nessa área bem interessante. Eu já orientei 11 dissertações de mestrado, né, dentro do programa já, e 3 teses de doutorado, né, e dentro dessas teses, do assunto que a gente está lidando hoje, de micronização e cocristalização, então a gente teve o trabalho do Jean, que eu vou apresentar algumas coisas aqui, e o trabalho da Alcidênio também, que foi o primeiro trabalho de cocristais dentro do LATESC, né, então se destacou aí, e a gente trabalha também com a parte de equilíbrio de fase, né, que foi desenvolvida aí pelo ETO. Então, a gente tem mais ou menos essas 3 linhas que a gente acaba trabalhando aí no laboratório.
Eu orientei também 19 TCCs e 15 projetos de IC, né? Então, um breve resumo aí do meu currículo, né? E atualmente, então, eu estou com 6 alunos de doutorado, né? Trabalhando a maior parte em micronização e encapsulação de compostos, né? E produção de cocristais. E algum outro trabalho também na área de extração de compostos bioativos, na parte de alguns métodos com alta pressão e líquido pressurizado, né? E estou hoje com 3 supervisões em andamento de pós-doc, o Luiz Gustavo, que já está com nós há algum tempo, agora a Kátia vai voltar para o nosso grupo, a Kátia Andrade, e foi aprovada a bolsa CNPq dela, e um voluntário também, que é meu aluno, meu supervisionado de pós-doutorado, que nos ajuda aí no trabalho diário. Bom, indo direto então ao assunto, né, eu vou falar um pouco sobre as técnicas de formação de partículas, né, as técnicas elas são divididas pela forma, né, como se dissolve, né, o soluto, a solução dentro do CO2, né, então, por exemplo, ou como o solvente supercrítico, eu vou acabar falando muito sobre CO2 aqui, porque é o gás que a gente usa mais comum lá no laboratório, né. Então, quando o CO2 atua como solvente, nós podemos ter a técnica de Hess aplicá-la, ou a técnica CSS, que é exclusiva, então, para cocristalização, que eu vou mostrar um exemplo mais para frente. Quando o CO2 se comporta como um soluto, né? Então, como um soluto, nós temos a técnica PGSS, né? E as técnicas, quando o CO2 se comporta como um antissolvente, solubilizando, então, o solvente, na verdade, né, de uma solução e não o soluto. A gente tem a técnica SAS, a Supercritical Antisolvent, Gas Antisolvent e o SIDS, né, que é muito semelhante a SAS, mas tem uma certa diferenciação aí. Tá? Só pegar aqui o... Bom, a técnica Hess, então, ela, como o CO2, no caso, ele se comporta como um solvente, né? Ele, no diagrama esquemático aqui para o processo, deve haver uma solubilização, né? Da solução ou do composto alvo no CO2, tá? E depois, então, ele é expandido, né? Numa câmara de precipitação, onde a gente vai arrastar depois o CO2, retirá-lo e sobrar apenas as partículas formadas, né? Então, esse é o Rapid Expansion of Supercritical Solutions, ou conhecido como RES. Então, nesse caso, precisa haver uma solubilidade do composto-alvo, né, no CO2. No caso do PGSS, é o contrário, né? Então, a substância vai ser... o CO2, desculpem, é que vai ter uma pequena solubilidade no composto, né? E nesse caso, então, o gás que vai ser o CO2, que ele vai ser a solução saturada, né? Então é o contrário. E aí a gente, então, expande isso, né? Com o objetivo de produzir aqui as micropartículas, né? Através de uma câmara aqui de expansão. É um método que a gente não costuma utilizar muito, né? Mas aí, entrando nos métodos que a gente mais trabalha, nós trabalhamos bastante com o método GAS, que é o método Gas Antisolvent, onde a gente, então, tem um processo também em batelada, né? E, nesse caso, então, as substâncias, né, ou a solução está já colocada dentro do nosso tanque aqui, nosso vaso de pressão, né, no nosso precipitador, e aí o CO2 é então bombeado, né, para dentro desse tanque aí e fica em contato a uma certa temperatura e pressão por um determinado tempo, e depois a gente faz o arrasto então do CO2, né, e vai arrastar o solvente dessa solução, sobrando então o soluto ali pronto, né, o composto alvo, né. Então, nesse caso, o soluto ele não pode ser solúvel no CO2, né, mas o solvente deve ser solúvel no CO2. Né? E a gente, então, faz uma espécie de secagem com o CO2 para obter as partículas formadas. Então, no fim do processo, a gente tem lá as partículas formadas lá e para proceder à caracterização. Tá? O método SAS e o SIDS, eles são semelhantes ao gás, porém, a grande diferencial dele é que ele funciona como uma espécie de sistema contínuo, né? O gás ele funciona como batelado.
aqui no SAS e no CIDS, que são semelhantes, né? Na verdade, a gente tem a injeção, né, de CO2 concomitantemente com a solução. Tá? Então, a solução fica num reservatório, nós precisamos de uma bomba aqui para bombear para dentro do vaso de pressão, e o CO2 também é bombeado juntamente com a solução ali, uma determinada pressão e temperatura, e onde ocorre a expansão aqui. Tá? E com o tempo, então, a gente vai ocorrendo aí o fluxo, né, de CO2, arrastando o solvente para fora da câmara, né, e sobrando, então, as partículas aí. Tá? A diferença, basicamente, do SAS para o CIDS é que é a forma de injeção, né, do CO2 com a solução. Então, no CIDS, no SAS, perdão, eles são adicionados simultaneamente, né, mas em orifícios diferentes, por exemplo, pode ser concorrente ou contracorrente. Tá? Já no CIDS não, é necessário um bico coaxial aqui, onde a entrada do CO2 com a solução é feita pelo mesmo orifício, né, pela mesma entrada. Né? Essa é a grande diferença do SAS para o CIDS. Bom, eu vou apresentar aqui de forma o mais rápido que eu puder, né? O primeiro trabalho que eu particularmente orientei foi o trabalho do Gian, nessa parte de micronização, e ele trabalhou com o transresveratrol, né? Usando, então, a técnica CIDS para micronizá-lo, né? O resveratrol é uma substância, um composto bioativo muito interessante, um antioxidante muito conhecido, né? Muito usado, e a gente queria pesquisar, né, ver o que poderia acontecer com ele se a gente procedesse à micronização. Um grande problema do resveratrol é que a solubilidade dele é muito baixa, né, em água principalmente, e consequentemente a biodisponibilidade, né? Então, por exemplo, num organismo vivo ou num alimento que é composto basicamente por meio aquoso, né, a biodisponibilidade dele, a efetividade na ação antioxidante dele fica muito baixa, né? Ela diminui, então a gente tem que colocar uma quantidade muito grande de transresveratrol para obter um efeito desejado. Então a gente queria testar se a micronização, né, conseguiria aumentar ou melhorar a solubilidade dessa substância. Tá? Então foi realizado, esse é o diagrama esquemático, né, do nosso aparato experimental no LaTeSC, né, do CIDS, né. A gente tem então aqui o bombeamento de CO2, né, a bomba de seringa aqui, ou melhor, a bomba de líquido aqui com a solução que a gente geralmente coloca, por exemplo, colocou o resveratrol com algum solvente aqui para entrar na câmara, tá? E aqui, então, é a câmara onde ocorre aí a expansão, né, e a formação da partícula micronizada, que esse é o nosso objetivo. Tá? Isso também tem um filtro, né, sempre tem, para evitar, né, a perda de solutos, né, de substâncias micronizadas ali, que é o nosso objetivo, né, e sair o gás aí com o solvente. Bom, aqui tem um esquema, né, uma foto lá do nossa câmara de precipitação, né? E aqui é onde está o bico, né, de entrada do CO2 e da mistura da solução, né? E é onde vai ser, então, isso aspergido para dentro da câmara, né, onde, com a diminuição da pressão, ocorre a formação das partículas, né? Micronizadas como desejado. Né? E aqui o filtro, né, só um exemplo de um filtrinho aqui que a gente coloca para evitar que as partículas sólidas saiam de dentro do nosso equipamento. Aqui é só um exemplo, né, do CO2, aqui uma expansão de CO2, né, aqui um exemplo de formação de partículas, né, e aqui geralmente é como a gente encontra, né, a formação das partículas no final do processo, né, então forma os pós ali, o pozinho ali que a gente vai coletar para proceder às análises. Né? Todo o processo de micronização ou encapsulação também, ou cocristalização, necessita que a gente faça uma caracterização das partículas, né, formadas. O MEV é o mais comum que a gente utiliza, é a primeira análise que a gente faz, né, onde, né, através de uma microscopia, a gente consegue, então, usando um software, determinar aqui o diâmetro médio de partícula, né, formada no nosso processo de micronização. Então, a gente pega uma amostra, vai lá, tira o MEV com o auxílio, então, do size meter ali,
consegue determinar o diâmetro médio de partícula, né, para observar se houve ou não diminuição da partícula comparada com a bruta. Né. Outras técnicas que a gente utiliza também é a espectroscopia, né, no infravermelho próximo, o NIR, né. A calorimetria também deve ser para observar mudanças de efeito térmico, e também a difração de raio-x, né, é possível utilizar para caracterizar nossas partículas. No caso desse trabalho da micronização do transresveratrol, né, desenvolvido pelo Gia no trabalho de doutorado dele, né, foi feito, então, alguns experimentos, né, variando a concentração da solução de transresveratrol com solvente, em determinadas pressões, variando a pressão e a temperatura também, tá, do processo. E a gente obteve na corrida 2, aqui só para pegar um exemplo, um diâmetro médio de partícula de 0,22 micrômetros. Né? Só para título de comparação, o valor do transresveratrol não micronizado, né, a substância bruta, né, pura, sem passar por nenhum processo, era de 36,65. Então, a gente conseguiu reduzir 160 vezes, né, o tamanho médio de partícula da substância, né, dessa substância que a gente está trabalhando. Feito também, a gente fez o NIR, né, do transresveratrol micronizado e do não micronizado, né, e com base no NIR a gente consegue aqui, no tamanho do comprimento de onda aqui, identificar quais são os picos que houve alteração, né, do bruto para o processado, tá? Através aí da observação da transmitância. Aqui é feito o MEV, né, das amostras, né, das 11 amostras obtidas e do transresveratrol bruto, né, então a gente consegue observar aqui de forma qualitativa, né, a diferença aqui de formação, né, das partículas, né, enquanto aqui a gente tem bastões, aqui a gente tem mais partículas mais arredondadas nos experimentos que a gente desenvolveu, né. E uma das observações que a gente obtém, né, o experimento que a gente faz também é determinar a solubilidade, né, do material puro, né, bruto, com as melhores corridas que a gente teve ali, em 3 tipos de solvente, né, em água, em uma solução mais ácida, com ácido clorídrico, né, a 0,1 molar, e uma solução salina, né, com pH de 6,8. E essa comparação, então, ela nos mostra que a substância, né, micronizada, ela apresentou em todos os casos, né, uma melhora, com exceto aqui da solução salina, né, uma melhora significativa, né, na solubilidade da substância naquele determinado solvente, né? Isso é interessante, muito interessante. Também a gente faz a dissolução cumulativa em água, né, do composto micronizado com não micronizado. Então a gente pode ver aqui que com o passar do tempo, né, os compostos micronizados, o transresveratrol micronizado, ele teve uma taxa de dissolução muito maior do que do composto não micronizado, né? Então isso mostrou que o nosso processo realmente ele cumpriu assim com o que a gente tinha como ideia, né, de melhorar a solubilidade do transresveratrol. Tá? Bom, o Gia também desenvolveu, além de trabalhar com do transresveratrol, nós partimos para trabalhar com o NAC, né, a acetilcisteína, porque a gente tinha a ideia de trabalhar com uma parte biológica também na tese dele, né? E aí a gente escolheu o NAC, né, porque ele é muito usado assim, em tratamento de afecções respiratórias, doença pulmonar, mas ele também tem um relato de uso, né, como revestimento ativo em embalagens, por exemplo, para maçã. Tem alguns estudos aí e outras frutas, né? Então, existe uma ideia de se utilizar ele na indústria de alimentos também. Né? E uma coisa interessante é que ele também, além de ser uma substância para uso assim, no tratamento de respiratório, ele também tem relatos, né, de que ele tem uma atividade calmante, digamos assim, né, uma atividade no tratamento de condições psiquiátricas, né. Então isso a gente pode, depois eu vou mostrar o teste que a gente fez, que por isso que a gente optou pelo NAC, tá?
Mas um grande problema do NAC é que também há uma baixíssima solubilidade dele em água, né? E, consequentemente, uma baixa disponibilidade, né? Então, a gente tem que utilizar uma quantidade muito grande de NAC, né? Para ter um efeito desejado. E isso acaba trazendo diversos problemas, por exemplo, para a própria saúde, né? Porque a gente tem que se intoxicar, digamos assim, da substância para ela ter um efeito interessante, né? Então, a gente procedeu, desenvolveu, então, experimentos, né, variando concentração da solução e pressão, né, e obteve um diâmetro de média de partícula de 2,9 micrômetros, né, para a corrida 1, e comparado com o NAC não micronizado, que tinha um tamanho de 710 micrômetros, a gente diminuiu mais de 300 vezes o tamanho dessa partícula, né. Então, a gente fez também uma superfície de resposta aqui que mostrou também que, ao contrário do que se imaginava, né, a pressão mais baixa aqui, né, e a concentração não muito grande acaba gerando aí tamanho de partícula menor, né? Então a gente esperar assim, quanto maior a pressão, menor será o diâmetro da partícula. Isso não se vislumbra nos resultados que a gente tem obtido. A gente acaba trabalhando mais com pressões em torno de 80 bar, 100 bar, 120 bar. O objetivo também desse trabalho foi determinar a dissolução cumulativa, né, das substâncias micronizadas e não micronizadas, e nesse gráfico aqui, por exemplo, a gente pode observar que a NAC, né, matéria crua, né, bruta, ela tem uma dissolução mais lenta aqui, né, e as substâncias, então, micronizadas têm uma dissolução muito mais rápida, né, em pouco tempo, e ela se torna, então, solúvel muito mais facilmente, né? A gente também caracterizou essas substâncias com difração de raio-x e DSC, né, para observar aqui as mudanças, né, de ponto de fusão aqui da substância pura com a micronizada, né, para identificar se realmente houve essa mudança nas estruturas aí, no tamanho da média de partícula. E a gente obteve resposta positiva para isso. Bom, esse trabalho, então, teve uma inovação, né, no próprio laboratório, que foi usá-lo, né, testá-lo, né, então, o NAC micronizado, em um teste em vivo, né, uma coisa interessante que a gente não tinha feito nesse caso aqui de micronização. Tá? E aí partiu-se, então, para o teste Zebrafish, né, o modelo Zebrafish, onde tem dois tipos de teste que foram feitos, né, em conjunto lá com o pessoal de Porto Alegre, já fui para lá, ficou lá um tempo, né? E o teste consiste de você fazer um tratamento de 10 minutos de alguns zebrafish, né? Um peixinho bem pequenininho, um tanque aqui com água, né? E depois, então, de 10 minutos, você transfere um deles aqui para o tanque, é um teste tanque novo que chama, né? E aí, esse tanque novo aqui, o peixe, né, ele vai tender, né, se ele tiver com muito medo, digamos assim, apavorado, ele tende a ficar mais na base, né? Mas se ele ficar um pouco mais acima, então quer dizer que é uma coisa positiva. Então, geralmente se testa fármacos ou substâncias, né, nessa água, nessa solução, para ver se ele interfere, né, no comportamento do peixinho ali, se ele vai mais para cima ou mais para baixo, tal. Quanto tempo ele fica mais e se ele se movimenta bastante, tá? O outro teste é de claro escuro, né, que é também feito o tratamento, né, num tanque, 10 minutos, e depois se coloca o peixe ali, onde uma parte é escura e a outra parte é clara, né? E nesse caso é a mesma coisa, né? O peixe, quando ele tem muito medo, ele fica muito mais no escuro, tá? Então, se a gente colocar uma substância nesse tanque aí, se ela tiver um efeito positivo no comportamento dele, ele tende a ficar na parte mais clara, né? Na parte que tem mais luz. Então, é feito esse teste de 5 minutos. E foi feito esses experimentos, né, com o micronizado e não micronizado, né? Houve também o uso de um branco positivo aqui, que é a fluoxetina, e o controle, né, um controle positivo. E a gente observou, então, os resultados mostraram que no tanque novo a gente teve uma melhora, né, usando o NAC micronizado com 0,01% de concentração, né, no tanque,
né? E ele mostrou que houve uma melhora, né, nos parâmetros aí do teste claro-escuro, né? Do teste do tanque novo, desculpa, né? E no teste de claro-escuro também houve uma melhora, né? Do NAC micronizado, ele apresentou, então, um comportamento melhor do que se a gente utilizasse o NAC não micronizado. O que mostrou que a mudança da solubilidade ali que a gente obteve, né, resulta provavelmente numa melhor biodisponibilidade da substância. Então, consequentemente, ela tem esse efeito aí, né, de, digamos, mais psiquiátrico, no caso, mas que ele faz com que diminua, né, os efeitos aí do modelo que é o zebrafish. Bom, depois a gente fez mais alguns trabalhos ainda, seguindo nessa linha, com PHBV, micronizando, né? Vou citar aqui meio rápido, né? Porque a gente não tem tempo para ver muitos. Mais alguns trabalhos com NAC também foram feitos, né? Com a micronização do NAC, pelo Jean, também desenvolveu isso. Tá? Também a Camila desenvolveu um trabalho sobre coprecipitação de transresveratrol, né? Nesse caso, então, é a encapsulação usando a técnica SEDS, né? Então, essas técnicas SEDS, SAS, elas permitem que a gente possa fazer tanto a parte de micronização como a parte de encapsulação, a parte de cocristalização. Eles são bastante versáteis nesse ponto, né? Tá? E nesse caso do trabalho da Camila, foi uma introdução legal que a gente fez aqui a primeira vez a microscopia confocal, né? Para a gente observar aqui, depois dos encapsulados, se havia resveratrol, né, dissolvido ou não nas partículas formadas. E a gente pode observar isso. Tá? Então, aqui a fluorescência, esse azulzinho que aparece, é o transresveratrol, né, que está aí provavelmente está dissolvido, né, sobre os encapsulados. Né? Já o 4 aqui, que é o polímero, né, o PHBV, ele não apresenta fluorescência. Né? Então, foi uma introdução de uma técnica diferente que a gente não tinha feito ainda para caracterizar as substâncias. Tá? Bom, falando então em cocristalização, né, o que é um cocristal? Né? Eles são cristais, né, moleculares, né, multicomponentes, onde a gente mistura eles, né, e eles geralmente estão em razão estequiométrica, e aí forma isso uma nova, digamos, substância, entre aspas, né? Então a gente tem geralmente um composto ativo ali, uma droga, um bioativo, um antioxidante, né? Usa um conformador, né? Esses conformadores tem vários na literatura que são descritos como conformadores, né? E faz então o processo de cocristalização. E com isso, então, a gente forma esse novo cocristal, que é uma substância, né, um cristal aqui, onde ele tem, então, uma definição aqui mais ordenada, né, dos cocristais, que eles são unidos, então, por algumas interações, né, eletrostáticas e tal, e ficam unidos aí. Isso tem uma importância interessante, né, porque muitas drogas, isso veio da farmácia, né? A gente está querendo aplicar mais aqui na alimentos, né? Mas muitas drogas têm baixa solubilidade, né? Eles são cristalinas mesmo, né? E a ideia de usar o conformador é que a gente consiga transformar uma substância cristalina, que tem baixa solubilidade em água, em uma substância mais amorfa, e com isso a gente consiga melhorar, então, a solubilidade e a biodisponibilidade dessa substância. Tá? Então, as principais propriedades que a gente consegue alterar criando um cocristal é a biodisponibilidade, né? Melhorar a estabilidade dele, aumentar a taxa de dissolução e também aumentar a solubilidade desse cocristal. Tá? Então, existem várias técnicas, né, de se produzir cocristais, né? Seja ele técnica de mistura física, onde você pega o cristal e o conformador e mistura eles, né, de forma bem simples, tá? Mas até usando solventes, né, evaporação de solventes ou algumas técnicas de extrusão fugiu a palavra aqui, mas maceramento assistido por líquido, né? Mas existe a opção também de usar supercritical fluid, né, fluido supercrítico, que é o que a gente faz no laboratório.
E para isso, então, se utiliza a técnica CSS, que é a cocristalização com solvente supercrítico, né? Então, só para exemplificar, né, como eu falei, vem muito da farmácia, tem vários já remédios, né, medicamentos que são cocristais, né? Por exemplo, Lexapro, Entresto e tal. Então, existe isso na literatura, né? Já é bastante conhecido isso na área da farmácia, a gente está tentando aplicar mais para a área aqui da alimentos também. Nesse caso, então, o primeiro trabalho desenvolvido no laboratório foi o trabalho do Rocedêmio, né, onde ele fez, então, produziu cocristais, né, de resveratrol e isoniazida e de resveratrol com nicotinamida, né, usando o método GAS, né, a técnica GAS. Tá? Então, o equipamento é o mesmo utilizado, por exemplo, para micronização, né, a técnica GAS aqui, que utiliza, então, o método aqui em batelada para a formação do cocristal, né? E então ele produziu, né? Eu vou mostrar aqui os resultados do resveratrol com nicotinamida, né? Mas ele produziu aqui então um cocristal azul, em formato azul aqui na cor azul, né? De resveratrol com nicotinamida, tá? Em determinada temperatura e pressão lá. E aí a gente fez aqui o DSC do resveratrol puro, da nicotinamida pura e do cocristal, né? E aí a gente obtém, então, aqui, ó, um cocristal onde tem um ponto aqui de fusão diferente, né, das substâncias puras. Então, isso já é um indicativo que pode ter havido a formação mesmo desse cocristal. Tá? Também é feito aqui o DRX de pó, né, para observar, né, as mudanças aqui nos picos, né, entre o método que a gente usou aqui para formar o cocristal, que é o rosa aqui em cima, né, com as substâncias puras, e aqui foi comparado ainda com a mistura física e com um outro método a baixa pressão, que é o LAS. Né? Então a gente consegue aqui identificar onde houve formação, mudanças de picos no DRX. Tá? Também é feito o FTIR, né, o espectro no NIR, né, dos componentes puros, do cocristal, né, formado aqui por baixa pressão, que é o LAS, e o formado pelo nosso método GAS aqui, que é a alta pressão. Né? Então aqui a gente pode também identificar onde houve mudanças aqui de transmitância. Bom, além disso, né, não é muito trivial a gente determinar, dependendo do tipo de cocristal que a gente produz, né, porque não é simples para a gente identificar se realmente houve ou não a formação do cocristal, mas a gente pode fazer testes, por exemplo, de solubilidade, de dissolução cumulativa, né, onde a gente pode ver se houve uma diferença, né, se houve uma mudança na dissolução de um cocristal com as substâncias puras que eu utilizei. Nesse caso, então, do resveratrol com nicotinamida, né? O resveratrol puro é essa curva preta aqui, né? E o resveratrol com nicotinamida, que é o nosso cocristal, é esse vermelho aqui, né? Então, houve uma melhora na dissolução do cocristal em relação à substância pura aqui, tá? Isso foi feito em pH 1.2 e 6.8, e nos dois casos a gente teve uma melhora na dissolução dessa substância, desse cocristal que a gente formou. Ou seja, um dos objetivos que a gente tinha é melhorar a dissolução do transresveratrol, e foi o que a gente conseguiu, então, unindo ele com a nicotinamida. Tá? Depois disso, então, foi feito mais alguns trabalhos, né, com a curcumina, por exemplo, né? Um trabalho da Marcela, né, onde ela também testou algumas coisas aqui em vivo, e o Jean vai falar um pouco mais sobre isso na apresentação dele, né, eu só citei aqui outros trabalhos que a gente acabou fazendo ainda com cocristalização, e tem alguns trabalhos já também em andamento, né, com essa parte de cocristalização, aí, que tem se tornado uma técnica bem interessante aqui dentro do LaTeSC. Tá? E, bom, eu queria agradecer, né, a oportunidade aí de apresentar um pouco, bem rápido, aí, o que a gente faz no laboratório, né, a grosso modo, né, tem muito mais detalhes, obviamente, agradecer o PPGEL, parabenizar pelos 20 anos, né, e, obviamente, agradecer ao LaTeSC, né, aos nossos alunos aí, que formam o nosso laboratório, né, que eu tenho muito orgulho de
estar com eles e ser o supervisor do laboratório, e os meus colegas aí de LATESC, né, que a gente é sempre uma família aí. E sem eles, obviamente, não teria a nossa ciência que a gente produz no laboratório. Então, os méritos são todos deles, né? Então, obrigado aí pela oportunidade e parabéns também à moçada aí que organizou o webinar aí, que tá muito bem organizado. Foi uma baita experiência para todos. Obrigado, gente. Obrigada, Marcelo, parabéns pela apresentação. Então, agora eu vou convidar nosso egresso, Jean, para fazer a apresentação. Seja bem-vindo. Obrigado. Queria agradecer o convite de todos, da professora Sandra, do professor Marcelo, do Vladimir, e de toda a equipe que está participando do webinar. Né? Não sei se vocês estão conseguindo ver. Ainda não. Foi? Agora que eu vi que eu fiquei com a câmera desligada, né? Ficou. Eu vi. Quer ligar agora? Foi mal. Ok, já estamos... Já apareceu? Sim. Então, como os professores já apresentaram, meu nome é Jean, e hoje eu vou apresentar aqui um pouquinho do meu tema de pesquisa aqui no meu pós-doutorado em Ciências Ambientais pela UNO-Chapecó, que é o tema de pesquisa e aplicação de tecnologias de formação de partícula para potencializar compostos bioativos. A gente geralmente utiliza esses compostos bioativos principalmente pelo fato de ser compostos naturais e que fugindo daqueles compostos químicos, principalmente as aplicações que a gente utiliza. Eu coloquei aqui um breve resumo assim, da minha explicação, que eu vou explicar da minha apresentação hoje, né? Então, as atividades que eu vou explicar hoje, dos estudos que eu realizei já aqui e já foram publicados e outros estão em andamento, a gente trabalha com atividade anticonvulsivante, que seria para epilepsia, para ver se os compostos têm ação neuroprotetora e, consequentemente, não deixe que ocasione esses casos, no caso de crises convulsivas. Atividade anti-inflamatória de dor, que a gente geralmente utiliza como modelo camundongos. Na parte de convulsão, a gente utiliza o modelo zebrafish, que o professor explicou um pouco na apresentação dele. Quando eu trabalhei no meu doutorado, eu trabalhei ele com uma atividade ansiolítica, que é tipo de ansiedade, e agora a gente trabalha mais na parte de convulsão. Então, no zebrafish, a gente trabalha tanto com a larva como com o adulto. A larva geralmente é mais para correlacionar com a fase infantil e o adulto para a fase adulta, né? E na atividade anti-inflamatória e dor, a gente geralmente utiliza os camundongos como modelo, por causa da via, que tem que ser uma via oral, então é um modelo animal mais fácil de ser administrado. E na parte da atividade larvicida, a gente utiliza bastante o Aedes aegypti, devido a ser uma doença que agrava país inteiro, e todas essas linhas a gente tem um foco de utilizar compostos naturais, provindos de plantas ou frutas, com a finalidade de potencializar esses compostos, porque visto que a maioria deles tem essas propriedades funcionais, porém a biodisponibilidade deles é muito baixa, então consequentemente eles não têm uma atuação tão potente como a gente consegue in vitro. Às vezes a gente consegue uma atuação in vitro muito boa, porém em vivo a gente não consegue repetir essa atuação. E aí, utilizando técnicas de micronização, cocristalização, entre outras, encapsulamento, etc., a gente consegue romper essa barreira da biodisponibilidade, consequentemente a gente consegue melhoras nesses compostos, favorecendo que eles sejam candidatos a novos fármacos, né? A gente coloca sempre como candidato a fármacos, porque a gente não está propondo que eles vão ser um fármaco, sim um candidato a possível fármaco. Então, em relação às atividades anticonvulsivantes, eu coloquei alguns trabalhos já publicados no grupo de pesquisa aqui da UNO-Chapecó. Alguns trabalhos são em parceria com o grupo de pesquisa, com o LATESC, outros somente aqui entre o grupo mesmo, mas na parte de atividade anticonvulsivante, a parceria é bem... tem bastante parcerias com o pessoal do LATESC, visto o uso da tecnologia, etc. Então, o primeiro trabalho que a gente publicou
com aplicação da micronização foi a micronização da curcumina, pela técnica CIDS, e a gente tinha o objetivo de verificar se a curcumina ela tinha um efeito neuroprotetor, que na literatura diz que in vitro ela tem esse efeito, porém poucos trabalhos provavam esse efeito em vivo. E o nosso foco é ver se, esse efeito que se diz que a curcumina tem em vitro, a gente consegue reproduzir ele em vivo. Então, nesse trabalho a gente utilizou larvas de zebrafish e como que é feito o processo? As larvas, elas são como se fossem certas esponjas, né? Então, tudo que está que é colocado na água, ela absorve facilmente. Então, como a larva é muito pequena e a gente utiliza ela com 7 dias de vida, ela é disposta em poços. Nesses poços tem o composto ali, no caso a gente usou 4 grupos, que foi o grupo controle, o controle positivo que foi o Baproato, que é um fármaco utilizado para epilepsia, para reduzir as crises convulsivas, né? E curcumina não micronizada e a curcumina micronizada. Então, o objetivo nosso era ver se a curcumina micronizada ela conseguia aumentar a latência, ou seja, aumentar o tempo que ocorre a primeira convulsão, as convulsões, no caso. Porque o peixe, após o tratamento, ele era adicionado no outro aquário. Esse outro aquário tem um PTZ, que é um composto que faz qualquer animal entrar em convulsão. Tanto até a gente, se a gente tomar PTZ, a gente vai entrar em convulsão. E o resveratrol, então, é administrado antes para ver se ele tem um efeito neuroprotetor, para ver se ele protege ali o encéfalo de provocar essas convulsões. E a gente verificou que, tanto na primeira fase da convulsão, que é esse gráfico azul aqui, a gente viu que o micronizado já teve diferença do controle, ou seja, ele teve um aumento da latência, demorou mais para ele conseguir entrar em convulsão. Na fase 2 também houve esse aumento, ficando próximo ali do controle positivo nosso, que é o fármaco já vendido comercialmente. E na fase 3 ele teve um aumento, tanto a curcumina micronizada como a não micronizada, ela teve um efeito na atividade neuroprotetora. Porém, se você comparar os resultados, a micronizada, ela, em relação à curcumina não micronizada, ela teve um efeito em todos os estágios. Então, seria uma alternativa de tratamento para epilepsia, visto o fato de que ele consegue aumentar a latência, demorar mais para entrar em convulsão e, consequentemente, ali, melhorar a vida desses pacientes, visto que a epilepsia é uma doença que acarreta várias pessoas e geralmente ela acompanha a vida inteira, desde a infância até a fase adulta, né? Por isso que geralmente a gente faz tanto a parte das larvas e depois a gente faz o estudo na fase adulta do animal para ver se a gente consegue um resultado semelhante ou próximo. O segundo trabalho a gente fez com resveratrol micronizado, também em larvas, e a gente queria verificar se o resveratrol também teria esse efeito neuroprotetor. Então, o tratamento foi semelhante, foi administrado o resveratrol micronizado e não micronizado, nas dosagens específicas que a gente já tem na literatura, que tem efeito, e é colocado o animal no PTZ, que é onde que ele vai induzir ali a convulsão, e analisado quanto tempo que ele tem convulsão. Nesse caso, o resveratrol ele só teve efeito no estágio 3, que é o estágio 3 de convulsão. O resveratrol micronizado teve efeito, o não micronizado não teve. Ou seja, após a micronização pela técnica CIDS, a gente conseguiu potencializar o efeito desse fármaco de forma que ele tenha um aumento da latência para que ele ocorra a convulsão do estágio 3, que é o estágio mais grave da doença. E outro dado que a gente analisa é o tempo que ele explora o aquário. Porque o que acontece? Alguns efeitos adversos dos fármacos é o quê? Que o fármaco deixa a pessoa, principalmente os fármacos utilizados para doenças neurodegenerativas, é o fato de que eles deixam a pessoa mais lenta, ela deixa a pessoa com dificuldade locomotora, etc. E o que a gente observou? Que o composto, o resveratrol micronizado, ele não tem essa alteração locomotora. Já o não micronizado, ali houve essa alteração. Talvez seja o fato de que ele demore mais para ser absorvido, ou quebre e complexe e vire outro composto ali dentro que acaba afetando essa locomoção do animal. No resveratrol, a gente já conseguiu fechar todo o ciclo assim, de estudo com ele. A gente conseguiu tanto a parte
parte larvas como a parte adulto. Então, a gente foi feito o quê? Na parte larva, a gente não consegue fazer só testes comportamentais, a gente faz alguns testes bioquímicos. Eu coloquei aqui só dados de comportamento para mostrar ali, tem um efeito e tal, mas fundamentado com esses dados, a gente sempre faz análise de bioquímicas com enzimas, SOD, CAT e inúmeras outras enzimas com a finalidade de verificar, e no comportamento teve alteração, porém, mas bioquimicamente teve alguma alteração? Sempre a gente confirma com esses dados, e geralmente tem essa confirmação. Em adultos, como a gente tem mais tecido, a gente consegue, nesse caso que a gente fez o resveratrol micronizado, a gente conseguiu, além de fazer os testes comportamentais e bioquímicos, a gente conseguiu fazer o PCR, que seria um marcador genético, a gente tem os marcadores ali, e a gente conseguiu verificar se houve alteração nesses marcadores. Porque através desses marcadores a gente consegue ver se teve essa neuroproteção mesmo e quais foram as enzimas, quais foram os enzimas, entre outros aspectos, que teve essa proteção ou aumentou para que teve esse efeito neuroprotetivo, né? Nesse caso, a gente utilizou novamente o resveratrol, mas aqui para adultos. Em adultos, como o adulto é um pouco maior, a gente faz a técnica de injeção. A gente faz a EPI, a gente injeta a droga já diretamente no animal para ter a dosagem correta que vai ser utilizada, né? E no adulto, a gente verificou a mesma coisa. Somente no estágio 2, no estágio 1 e 2, a gente não teve um efeito neuroprotetor, ou seja, a latência dele ficou bem próxima do controle, que é a salina, que é o grupo que a gente utiliza, que coloca em PTZ, e ele vai entrar em convulsão rapidamente, porque ele não tem nenhum neuroprotetor para ele, né? E somente no estágio 3 a gente teve esse efeito neuroprotetor, que foi do resveratrol micronizado, equiparado ao resultado das larvas, que a gente também, somente no estágio 3, que a gente conseguiu ter esse efeito neuroprotetor. O estágio 3 é um dos mais importantes, como eu já tinha mencionado anteriormente. E nesse trabalho, como a gente fez dados de PCR, a gente verificou que o resveratrol micronizado, ele teve sim a neuroproteção, ele aumentou algumas enzimas neuroprotetivas ali, e além disso teve outros aspectos bioquímicos que provou que o resveratrol micronizado ele teve uma melhor performance farmacêutica em relação ao não micronizado. Claro, não superior ao controle, que é um fármaco clássico aí, o diazepam, porém ele tem N efeitos colaterais. Em relação à atividade anti-inflamatória e de dor, que é a anticonceptiva, a gente trabalhou com o Coxtal, de curcumina e nicotinamida, que até o professor apresentou alguns dados ali, que é da Marcela, que foi orientada do professor Lanza, que é orientada por mim e pelo professor Vlades. Então, a gente verificou, após a produção do Coxtal, caracterização dele, como o professor explicou, e feito pela técnica CSS, a gente foi aplicar ele em camundongos. Como é feita a aplicação? A gente aplica em solução aquosa, porque geralmente os anti-inflamatórios e os remédios analgésicos que são para dor, a via de administração dele é oral. Então, é feito uma gavage, que é essa seringa aqui, que está aqui no desenho. A gente coloca a quantidade em relação ao peso, geralmente sempre em relação ao peso do animal, é feito o peso do animal, colocada ali a quantidade em relação ao peso, colocada diretamente inserida essa seringa completamente nele, que vai ficar bem perto do estômago dele, e ali é onde é deixado a solução. Depois de um tempo mínimo de meia hora, é feito os testes. O teste de dor, a gente injeta no abdômen dele ácido acético, e ele vai se contorcer de dor. Se ele se contorcer de dor, a gente vai contar quantas contrações abdominais que ele vai ter, e a gente sabe se o fármaco teve efeito ou não. Comparado ao grupo controle, que a gente não vai administrar só água para ele. E os outros a gente vai administrar a droga. E o controle positivo, que a gente vai administrar um fármaco que tem esse potencial analgésico, no caso. E depois a gente conta quantas contrações que teve. Analisando, o resveratrol, o Coxtal de curcumina, ele teve um efeito na concentração de 0,5 miligramas por quilo, comparado com
a curcumina, que ela só foi ter efeitos numa concentração de 50 miligramas quilo, ou seja, a gente conseguiu reduzir 100 vezes a concentração de curcumina e conseguiu ter um efeito igual ou até superior a ela. Diferente da curcumina na mesma concentração do cocristal, ela não teve efeito, que são essas duas barrinhas aqui, a curcumina e a nicotinamida, que é a composição do cocristal. Elas não tiveram efeito nesse teste. O mesmo a gente fez para inflamação. Na inflamação, a gente injeta numa das patas um agente inflamatório e na outra pata a gente injeta salina. O agente inflamatório, que ele antes é feito o processo de gavagem, novamente, depois de meia hora a gente injeta ali na patinha dele um composto, um óleo que vai causar uma inflamação, e na outra pata a gente injeta uma solução salina, que não vai causar inflamação, que vai ser nosso controle, no caso. E a pata controle, né? E a gente vai medindo em tempos e tempos a inflamação. Se o composto tem atividade anti-inflamatória, essa inflamação vai reduzir com o tempo. Ela vai aumentar um pouco, depois ela vai reduzir. Quando ela começar a aumentar de novo, a gente sabe que aquilo ali é a vida útil do fármaco, que a gente consegue também determinar pelo teste a vida útil dele, quanto tempo que ele tem atuação no organismo. Tá? É em 8 horas que eu tenho que fazer a administração, 4 horas. Então, esse teste é bastante importante também para verificar a vida útil assim, do fármaco no organismo, quanto tempo que ele atua e ele começa a ali perder o seu potencial. E nesse teste a gente verificou novamente que o cocristal ele teve efeito na inflamação, justamente com a curcumina mais concentrada 100 vezes, e o fármaco padrão utilizado. E nesse teste eles ficaram iguais, tanto o fármaco padrão como a curcumina micronizada, o cocristal de curcumina, desculpa. E a curcumina bruta, ela teve efeito só na concentração 100 vezes maior, e a curcumina na mesma concentração que está no cocristal, ela não teve efeito nenhum. Então, esses resultados demonstraram uma importância bem grande de uma nova utilização para a curcumina, porque pelo fato de que você consegue reduzir uma dosagem muito alta, 100 vezes a dosagem da curcumina, numa nova técnica, você favorece uma nova aplicação industrial deste composto, tanto como um fármaco anti-inflamatório, como um fármaco analgésico e natural, que não teria nenhum efeito colateral ali, no caso, e além de outros benefícios da saúde, visto que a curcumina é um antioxidante potente, então ela tem vários outros benefícios que ela poderia trazer para a saúde, além do fato de ser um anti-inflamatório, né, e o analgésico, no caso. E por último, outra linha de pesquisa que a gente realiza é a atividade larvicida. Geralmente, os trabalhos com atividade larvicida são usados compostos naturais também, e compostos que tem na formulações de larvicidas comerciais, visando comparar, micropartículas desses compostos separados, sem aditivo químico, para verificar se eles têm esse potencial larvicida. Visto que esse larvicida vai ser aplicado no meio ambiente, principalmente no Brasil, onde a gente tem casos de dengue muito altos, e se ele for um composto químico tóxico, por exemplo, a gente vai contaminar nosso solo, vai contaminar os mananciais, entre outros. Então, a gente tem que ter aquela importância também de pensar na aplicação em si, né? Nessa linha de pesquisa, a gente tem um trabalho de timol. O timol é um composto extraído do orégano e também do tomilho, que são temperos, né? Esse composto já tem na literatura e já tem no mercado alguns larvicidas com a utilização desse timol na sua composição, porém com outros aditivos químicos. E nosso objetivo desse trabalho era o quê? Utilizar esse composto, somente composto natural, e tentar potencializar o efeito larvicida dele, sem ele precisar de ser adicionado nenhum composto químico junto a ele. Como que é feito? A gente faz a micronização por Hess. Hess é uma técnica onde a gente utiliza somente o fluido supercrítico como solvente. Ele vai solubilizar o composto e vai precipitar novamente. E a gente utiliza as larvas no estágio 3, que é o estágio antes do estágio 4, e o 5, que seria a pupa, que é quando ele vira o mosquito. Então, geralmente, os larvicidas têm que ter um potencial forte nesse estágio, que é o estágio 3, que é o principal ali. Se ela sobreviver àquele estágio, ela vai virar um mosquito, né, logo após. E foi feito os testes, tanto com... a gente fez primeiro os testes de caracterização de solubilidade, a gente verificou que aumentou a solubilidade, visto que os larvas sobrevivem em água, geralmente, então a gente fez solubilidade em água, que seria o nosso veículo, no caso, né? E a gente viu que teve um aumento ali significativo da solubilidade. Porém, na hora da aplicação, a gente fez em
em recipientes pequenos, colocaram em cerca de 20 larvas por recipiente e adicionado as dosagens de 50 ppm, aqui está miligramas por ml, mas a mesma coisa, 50 ppm, tanto da amostra micronizada como do larvicida comercial conhecido. Como a gente não colocou o nome da marca dele, nem etc., a gente só colocou a concentração que tinha de timol na composição dele, que seria 50 ppm, e o timol não micronizado, que seria o vermelho. E vocês podem observar que no tempo zero, claramente ele não vai ter atividade nenhuma larvicida. Já em 1 hora, o timol micronizado, ele teve um efeito próximo de 40% de mortalidade, teve uma mortalidade próxima de 40%. Já o comercial, a formulação comercial utilizada, ela ficou perto de 10%. Em 2 horas, o timol micronizado, ele teve um efeito bem significativo, em torno de acima de 80%, visto que na literatura e comercialmente um composto para ser considerado larvicida e ser vendido como larvicida, ele tem que ter de 85 acima em 24 horas. Então, menos de 2 horas ele já teve próximo a isso. E o comercial, ele ficou em torno de 70%. Já o timol não micronizado, ele ficou em torno, nem de 10% ele chegou. Em 4 horas, a gente já teve próximo de 90% a atuação do timol, a mortalidade usando o timol micronizado, e próximo de 70% da versão comercial. Ela não teve alteração de 2 para 4 horas, ficou bem constante. Já o não micronizado ainda não saiu de 10%, nem passou de 10%. Em 24 horas, que é o resultado crucial ali, que está acima de 85%, o timol micronizado, ele passou de 90%, próximo de 100% de mortalidade. A versão comercial ficou em torno de 70%, e a versão não micronizada do timol ficou próximo de 30%. Dessa forma, a gente verificou que a gente teve uma potencialização bem significativa do efeito larvicida do timol após a micronização. Isso é importante, visto que ele é um composto natural, e a gente pode ingerir ele que não vai ter nenhum efeito colateral, e além dele ser um antioxidante, N-Finks. Teve um efeito bem significativo. Tá. Mas aí a gente queria provar, mas o timol não micronizado, em qual estágio, qual concentração a gente vai conseguir ter o mesmo efeito larvicida dele, que ele tem que ter acima de 85%. A gente aumentou a dosagem do timol não micronizado para 100 ppm ou miligramas por ml. Nessa concentração, no tempo 1, ela ainda ficou inferior ao timol micronizado, no 2 também, no 4 ele subiu acima de 20, somente em 24 horas que ele se igualou com o timol micronizado, tendo um efeito próximo, igual estatisticamente ao timol micronizado, mostrando dessa forma que a gente conseguiu reduzir 2 vezes a dosagem do timol, conseguindo assim ter um efeito larvicida bem superior. Visto que nos outros tempos de análise, esse timol não micronizado nem conseguiu chegar próximo do efeito do timol micronizado. E vendo que quanto mais rápido houver a mortalidade da larva, melhor é, porque não facilitará que ela desenvolva para os outros estágios e vire um mosquito e dissemine a doença, né? E a gente no grupo tem outros trabalhos sendo utilizados atualmente nessa linha também, com cocristais, micronizados, etc. Eu só coloquei aqui os trabalhos que a gente publicou e já tem na literatura. Então seria isso, eu fiz uma apresentação bem rápida e simples, assim, para não complicar muito, pelo tempo também. E agora eu passo a palavra para ti. Ok, Jean, muito obrigado, parabéns pela pesquisa. Então, agora a gente tem uma sessão aberta a perguntas, então quem tiver alguma pergunta pode se manifestar, se não quiser falar, pode mandar pelo chat que eu faço a leitura da pergunta, tá bom? Enquanto o povo não se manifesta, eu tenho 2 perguntas, tá? A primeira delas todos vocês podem responder essa. Vocês mostraram bastante o uso de fluido supercrítico para recuperar compostos, tendo em vista medicamentos. Vocês têm algum exemplo já de aplicação na indústria de alimentos de fluido supercrítico em larga escala? Quem vai responder? Pode responder, Marcelo.
Depende do processo, né? Mas de micronização, a gente não encontra assim muita ainda. Até existe, uma vez, até no trabalho do Jean, nós tínhamos achado lá um sal micronizado, né, Jean? Sim, sim. Mas não era propriamente um processo de micronização, era uma espécie de processo físico e tal, né? Mas não chegava nem perto de um micro... Na parte de alimentos em si mesmo, é mais parte de suplementação alimentar, né? É bastante utilizado, micronização. Creatina, whey micronizado, porque pelo valor agregado que esses produtos têm no mercado. Isso tem bastante aplicação. Exato. E também pelo valor agregado que eles têm, né, etc. E a outra pergunta que eu quero fazer são duas. Depois, daí, se alguém tiver... se vocês puderem abrir o chat, aí tem bastante gente parabenizando vocês pela palestra. Recentemente, a Anvisa, ela limitou o uso de animais para testes de cosméticos, né? Então, houve uma portaria aí para que o uso de pele artificial fosse feito para fazer testes de cosméticos, né? Vocês já têm visto alguma coisa nesse sentido para esses testes que vocês realizaram em animais? Né? Se tem algum tipo de teste para esse tipo de drogas que vocês estão investigando sem o uso de animais? Já tem alguma coisa na literatura ou vocês acham que não vai caminhar por esses trilhos? Eu posso ter, não sei se posso responder. Tem a questão de... a gente tem alguns marcadores que a gente consegue fazer, eles sintéticos, que até na tese a dissertação do Alessandro foi feito em Porto Alegre, a gente fez, que é com linfócitos, glóbulos brancos e vermelhos, que a gente pode fazer ali in vitro, né? E seria meio que in vitro e in vivo ao mesmo tempo, porque você está simulando um organismo ali. Então, dá uns resultados bem significativos. E a gente consegue ali reproduzir, mas ainda está a caminho, né? Não é uma coisa muito explorada ainda. Ok, pessoal, alguma pergunta? Eu posso falar, Jaci? Fica à vontade. Primeiro, eu queria parabenizar, eu acho que é muito interessante como o último webinar mostrar a diversidade do que foi apresentado em todos os grupos, né, mostrando quanta coisa tem sido feita no PPGAL, e do LaTeSC, dar os parabéns aos meus colegas, ao Jean, nosso egresso, representando os egressos aqui, mostrando a diversidade, trazendo a ideia do alimento, porque o Jean apresentou vários exemplos na área de fármacos, mas também muitos deles são alimentos, né, que a gente conhece tradicionalmente, o resveratrol, curcumina, e existem inúmeros outros, mostrando como não só são aplicados no retorno em produtos alimentícios, como advindos de alimentos também, que podem gerar algumas atividades biológicas. E aí, eu queria completar sobre essa tua pergunta, Jaci, que foi a última, e é extremamente relevante isso, e sim, ainda existem muitos ensaios em vivo, mas a sua aplicação só é possível desde que vários conjuntos de atividade in vitro sejam realizadas e deem respostas altamente positivas que corroborem o fato de que você continue. E aí, concordo plenamente, não mais para cosméticos, mas sim para algum tipo de doença que pode ser corroborada. Então, o Jean está certo quando fala que tem vários protocolos de citotoxicidade, por exemplo, quando você envolve atividade antitumoral e etc., você, antes de trabalhar com camundongos ou outro modelo em vivo, você tem, sim, que ter vários resultados positivos de modelos in vitro. E dar os parabéns e mostrar que é uma linha nova, extremamente interessante. Tem o Jonatas também, que está trabalhando com a parte de cocristais, né, e umas coisas bastante interessantes, especificamente, né, Marcelo, com fenólicos, compostos fenólicos para aplicação em alimentos, e a cocristalização dando esse diferencial, e dizer que é uma área muito interessante, que a alta pressão é muito, muito legal. Voltando àquela primeira pergunta da Jaci, que é muito interessante, tem uma aula que eu dou
os alunos de tecnologia supercrítica, e eu faço uma junção de equipamentos que estão disponíveis no mundo inteiro. E tem várias unidades de micronização, de formação de partícula a alta pressão, em grande escala, principalmente na China. Então, assim, ó, só para mostrar para vocês que tem muitas unidades crescendo, coisas que a gente nem sabe, mas, infelizmente, a América Latina, as iniciativas industriais são muito incipientes ainda. Não que não existam, tem, até particularmente na área de cannabis, né? Mas ainda há alta pressão, mas ainda é muito incipiente como para a América Latina como um todo, frente aos outros continentes, né? Ou seja, mostra que a gente tem um caminho longo a traçar e que a gente precisa insistir. Insistir como? Fazendo isso, divulgando, tornando as pessoas interessadas nesse tema e trazendo brilho nos olhos, né? Por isso eu dou os parabéns aos colegas que fizeram chamando tanto a atenção para um tema tão relevante. Obrigada. Obrigado. Vocês querem fazer mais alguma colocação? Marcelo, Jean, Vladimir? Não, está de bom tamanho. Vladimir, tá com o microfone desligado. Tá com o microfone desligado. Eu desliguei a câmera, esqueci, sem querer. Só agradecer a oportunidade, né, parabenizar não só a coordenação, como a equipe, né, o pessoal que está organizando esse evento, a Jaciana à frente aí, né, com a Cássia aí contribuindo e tudo, a Alan aí dando uma força, a turma toda aí, isso é muito bacana a gente ter essa oportunidade de trocar ideias, né, e apresentar um pouquinho do que a gente está fazendo, né, Jean, né, Marcelo, é isso. E lembrar da última sessão, né, Jaci? Pode falar isso, pode convidar. É dia 30 de novembro, pessoal, 18 horas, tá? Mais alguém quer fazer alguma colocação, uma pergunta? O pessoal que está assistindo, os alunos? Não? Então, gostaria de agradecer mais uma vez, professor Vladimir, professor Marcelo, ao nosso egresso Jean, também pela apresentação, né? Agradecer a todos os ouvintes aqui do nosso webinar e deixar o convite para o dia 30 de novembro às 18 horas, então, tá? Perfeito. Muito obrigada, pessoal, até a próxima. Boa semana para vocês. Tchau, obrigadão. Valeu, Alan, pode desligar aí.